O futuro de Max Verstappen está definido, ele fica na Red Bull em 2026. Depois de meses de especulação, com rumores de que o holandês iria para a Mercedes, tá claro agora que ele não sai. E o motivo é uma cláusula de performance no contrato. Essa cláusula permitiria que ele ficasse livre em 2026, mas não pode mais ser acionada depois dos pontos conquistados no GP da Bélgica. A gente já vai explicar os detalhes. Por enquanto, o cenário é o seguinte: a disputa por vagas nas grandes equipes estava meio congelada até o futuro de Verstappen ser definido. Agora deve avançar. O time inglês aqui da The Race sabia faz algum tempo que o contrato de Verstappen com a Red Bull, válido até 2028, tem cláusulas de saída. E essas cláusulas podem ser acionadas se ele ficar abaixo de uma certa posição até a pausa de verão. Fontes do alto escalão disseram que Verstappen teria o direito de sair da equipe em 2026 se estivesse de fora do top 3 depois da Hungria. Mas com os pontos conquistados em Spa, ele não fica mais fora do top 3. Antes da Bélgica, 18 pontos separavam Max de George Russell, o quarto colocado. Mas aí, Max faturou a Sprint Race no sábado e ficou em quarto no GP. Russell terminou só em quinto na corrida principal. Conclusão, a diferença entre os dois subiu para 28 pontos. Uma vitória vale 25 pontos. Então, mesmo que Russell vença na Hungria e Verstappen não pontue, o holandês segue em terceiro. Nem que quisesse cair para quarto antes da pausa de verão, Max conseguiria. A única chance teórica seria um rompimento contratual pago pela Mercedes, mas isso seria caro demais. A confirmação de que Verstappen está garantido na equipe é um alívio para o novo chefe da Red Bull, Laurent Mekies, além de eliminar uma dor de cabeça imediata para ele. Se Verstappen tivesse ficado fora do top 3, talvez pedisse uma renegociação de contrato, e isso também sairia caro. A permanência de Verstappen abre caminho para George Russell renovar com a Mercedes. O inglês fica sem contrato no fim do ano. E embora Russell já tenha começado a negociar, ele sabia que Verstappen livre seria uma pedra no sapato. Ele mesmo disse que é normal uma equipe como a Mercedes conversar com alguém do quilate de Verstappen. Toto Wolff manteve Russell informado sobre as conversas com os empresários de Verstappen. Com isso, ficou a impressão de que a vinda dele era improvável. Além disso, o companheiro de Russell, Andrea Kimi Antonelli, teve dificuldades nas últimas corridas. No sprint da Bélgica, por exemplo, ele rodou. Com isso, se alguém na Mercedes tivesse que perder o assento, é provável que não fosse Russell. Antonelli passou meses turbulentos, então pode ser que Toto Wolff tenha cogitado colocá-lo noutra equipe por um tempo para ganhar experiência. O destino mais provável seria a Alpine, que vai virar cliente da Mercedes em 2026. O chefe informal da Alpine, Flávio Briatore, é próximo de Toto Wolff e alguém sempre aberto a acordos. Mas agora, essa possibilidade está quase descartada. Com o futuro de Verstappen definido, a Mercedes pode definir logo os dois pilotos para 2026. A tendência é manter a dupla Russell-Antonelli no ano que vem. Só não se sabe quanto tempo cada contrato vai durar. Toto Wolff deve manter opções abertas para 2027. Ele sabe que Verstappen pode ficar disponível. Por isso, talvez a Mercedes evite contratos muito longos com os pilotos atuais. A ideia seria manter uma certa flexibilidade com Antonelli, talvez oferecendo um contrato renovável a cada ano, e dar a Russell um acordo do tipo 1+1, ou seja, um ano garantido com opção de renovação. Russell talvez prefira algo de longo prazo. Por outro lado, ele sabe que ficar livre no fim de 2026 pode ser bem vantajoso. Isso permitiria a ele mirar numa vaga de ponta. Claro, isso se a Mercedes não estiver nessa condição. A disputa pelas melhores vagas de 2027 promete ser intensa. Verstappen vai ficar de olho em quem vai acertar e em quem vai errar no novo regulamento. A incerteza sobre o desempenho dos carros de 2026 sempre indicou que Verstappen tinha grande chance de ficar onde está. Trocar de equipe logo no começo de uma nova era de regras seria um salto no escuro. Em contratos longos, errar na escolha é comprometedor. O mais lógico é não se mexer logo de cara. E daí, observar como os carros se saem em 2026 para decidir o que fazer em 2027. Talvez a Red Bull, com motor novo, acerte a mão. Nesse caso, Verstappen não teria por que sair. Mas pode ser que a Red Bull erre
E aí, uma Mercedes ou uma Aston Martin pode ser o caminho. A Aston Martin chama atenção, ela vai usar motor Honda. O carro é desenhado por Adrian Newey. Ela pode precisar de um piloto novo, já que Fernando Alonso tem contrato até 2026 e talvez se aposente. Verstappen e Russell são nomes fortes para 2027. A ideia de esperar para ver faz ainda mais sentido, porque Verstappen pode ficar livre em 2027. Acredita-se que, no ano que vem, a cláusula de saída por desempenho possa ser usada se ele estiver fora do top 2 em agosto. É uma meta ousada. A própria Red Bull sabe que tem que entregar bons resultados. Verstappen deixou claro o ano todo que o objetivo dele é ter o carro mais rápido possível. Lohan Mekies disse que manter Verstappen por muito tempo depende de a Red Bull entregar o melhor carro possível. Conseguindo isso, a decisão de Verstappen vai ser fácil na visão de Mekies. Ele vai querer ficar ainda mais tempo. Essa chance de liberdade contratual em 2027 tem pautado as conversas dos representantes de Verstappen com Toto Wolff. Na verdade, essas conversas nunca foram sobre uma mudança para 2026, a não ser que exista nos bastidores algo completamente inesperado. A permanência de Verstappen resolve um problema para a Red Bull, só que a equipe ainda tem que decidir o que fazer com o segundo carro. A escolha de trocar ou não o piloto depende muito do desempenho de Yuki Tsunoda. Se o japonês continuar apanhando do carro, seria lógico promover Isaac Hadjar para o lugar dele. Daí, o jovem inglês Arvid Lindblad poderia surgir para Racing Bulls. Seria um movimento típico de Helmut Marko, que recuperou a influência que sempre teve nesse tipo de decisão depois da saída de Christian Horner. Além disso, Lohan Mekies conhece bem o talento de Hadjar. Mesmo com todas essas possibilidades em vista, o ideal seria fazer Tsunoda render mais. Nesse ponto, o desempenho dele na Bélgica foi positivo. O japonês teve o melhor resultado dele em classificação desde que entrou no programa da Red Bull, e o que já tinha largado em oitavo na Arábia Saudita no começo do ano. Porém, ele vinha sofrendo desde o acidente no Q1 em Imola. Isso abalou a confiança e o deixou para trás nas atualizações do carro. Em Spa, Tsunoda largou em sétimo, e mais, ficou a menos de 4 décimos de Verstappen. Foi a menor diferença de um companheiro de Max em Spa desde Daniel Ricciardo em 2018. É esse tipo de desempenho que a Red Bull quer ver de Tsunoda. O problema é que ele tem que performar assim mais vezes. E tem que converter a classificação do sábado em pontos no domingo. E até agora ele não pontuou. Nas últimas 6 corridas, o melhor resultado foi um 12º lugar. Muitas vezes a classificação foi ruim e o ritmo de corrida foi fraco. Na Bélgica, o mais frustrante foi que ele poderia ter pontuado. Só que aí a Red Bull demorou e não o chamou para o pit stop no momento certo. Tsunoda está agora com o mesmo assoalho de Verstappen. Ele foi introduzido no meio do fim de semana em Spa. Mekies tentou minimizar isso depois da corrida. Ele disse que não se tratava de dar igualdade de equipamento a Tsunoda. Na verdade, as peças ficaram disponíveis. Com o reset do parque fechado no fim de semana com o sprint, a Red Bull decidiu instalar o assoalho. Isso já tinha acontecido antes, ainda na era Horner. No Canadá, Tsunoda também ganhou um assoalho novo entre sexta e sábado. O japonês já demonstrava satisfação com o apoio de Horner e da Red Bull. Ele tem uma relação ainda mais próxima com o Mekies, que, pelo visto, vai dar a Yuki todas as chances para evoluir e mostrar serviço. Agora é com ele. Se o japonês quiser continuar correndo ao lado de Verstappen em 2026, vai ter que fazer por onde.